Bom dia, alunos! Vamos dar início ao nosso conteúdo da semana. E nessa semana falaremos sobre frase. O que é frase, o seu conceito e os tipos de frase. Tipos de frases, ok? Vamos lá. A frase pode ser definida por seu propósito comunicativo. Isso significa que frase é todo enunciado capaz de transmitir, de traduzir sentidos completos em um contexto de comunicação, de interação verbal. Ou seja, a frase, para ela ser frase, ela precisa exercer a comunicação, precisa ter um sentido, né? Ela tem que transmitir sentido, tem que efetivar a comunicação, ok? Veremos agora algumas características das frases. O início e o final das frases são marcados na escrita por pontuação, tá? Então, a frase, quando que acaba uma frase? Né? Quando tem lá a pontuação específica, seja um ponto final, um ponto de exclamação, ponto de interrogação, reticências, ok? Na fala, o início e o final da frase são marcados por uma entonação característica, ou seja, a gente precisa respeitar os sinais de pontuação na oralidade também, né? Para a gente saber que uma frase está iniciando e está terminando. Por exemplo, Luísa gosta de brincar. Ponto. Ela visita todos os dias o parque. Então, como que eu sei qual é a primeira frase? Luísa gosta de brincar. Ela visita todos os dias o parque. Então, tive uma pausa no meio, né? Que é o ponto final. Aí, pela entonação, a gente consegue ver que a frase está terminando em Luísa, terminando o verbo brincar. Luísa gosta de brincar. Ponto. Ali é uma frase, ok? Então, vocês têm que ficar muito atentos à entonação. Podem ser elaboradas por uma única ou várias palavras. Uma frase ela pode ser composta de uma palavra, tá? Ou várias. Qual vai ser o critério para ser frase? Possuir sentido, como eu já expliquei. A frase precisa de sentido. Se você consegue entender o que aquilo quer dizer em apenas uma palavra, então aquilo é uma frase. Podem apresentar um verbo ou não. Então, não é critério para ser frase possuir verbo, tá? As frases não precisam necessariamente possuir verbo. Na escrita, os limites da frase são indicados pela letra inicial maiúscula e pelo sinal de pontuação, ou seja, toda a frase inicia com letra maiúscula e termina com um sinal de pontuação. Vamos ver agora alguns exemplos de frases. Aí. Olha, tem verbo aí? Não. Tem mais de uma palavra? Também não. Mas por que uma frase? É apenas uma palavra, mas que contém significado. Se eu falo ai, todo mundo consegue entender que eu estou com dor, ok? Então, consegue expressar o significado. Então, é sim uma frase. Socorro também é apenas uma palavra, certo? Possui significado? Sim, por quê? Porque consegue transmitir a mensagem, né? Que é o pedido, está clamando por socorro, né? Pedindo ajuda. Então, é uma frase. O que? Não tem verbo, mas é uma frase também. Por que é uma frase? Porque a gente consegue entender que ela está com dúvida. Mas que coisa terrível! Outra frase, olha. Todas começando com letra maiúscula, né? E terminando com ponto de uma pontuação específica, ok? Um sinal de pontuação. Então, é uma frase. Quanta bagunça, olha as reticências aí, é o início da frase, né? E assim por diante. Tipos de frases. Tem 4 tipos de frase. As frases interrogativas, que a gente vai entonar como se estivesse perguntando, porque na verdade é uma pergunta, né? A frase interrogativa é um questionamento, é uma pergunta que você faz, tá bom? E aí elas são finalizadas com pontos de interrogação. Exemplo, que dia você volta? Que dia você volta? Precisa de uma entonação específica para você saber que é
um ponto que é uma frase interrogativa, né? E aí tem o ponto de interrogação, que é o ponto específico próprio de frases interrogativas, né? As frases exclamativas. A entonação é expressiva, a reação é mais exaltada. Geralmente é finalizada com pontos de exclamação ou reticências. Exemplo: que horror! Então, a entonação na hora de falar deve expressar espanto, né? Tem que ser algo mais exaltado, mais expressivo. Olha, que horror! Ok? E ela é finalizada geralmente com ponto de exclamação ou reticências. As frases exclamativas estão exclamando algo. Frases declarativas são frases que declaram algo, né? Elas não têm uma entonação expressiva, né? Não tem algo que você expresse muito ao falar, né? E geralmente apresentam declarações afirmativas ou negativas. Então, é quando você declara algo. Você pode estar declarando, afirmando alguma coisa ou negando alguma coisa. Exemplo: amanhã não poderei levantar. Você está declarando isso, né? E é uma declaração negativa. Por quê? Tem um não aí, né? Dá um sentido negativo aí, ó. Ela não vai poder levantar. Se fosse uma declaração afirmativa: amanhã irei viajar. Estou declarando, estou afirmando, né? Declaração afirmativa aí. Frases imperativas. Nas frases imperativas, tem sempre um verbo no modo imperativo, tá? Faça, coma, respeite. Exemplos. Geralmente sugere uma ordem e é finalizado pelos pontos de exclamação e ponto final. Então, nas frases imperativas, não confunda frases imperativas com frases exclamativas, porque as frases imperativas também são finalizadas pelo ponto de exclamação. Mas a diferença é que nas imperativas elas expressam uma ordem, um desejo. Exemplo: ordem, saia daí agora, ponto de exclamação. Fale mais baixo, olha o ponto de exclamação aí. E nós temos sempre um verbo no imperativo, né? Fale, aí é o verbo no imperativo. Oração. O que é uma oração? Oração são frases que possuem sentido completo, né? Possuem significado e possuem um verbo ou uma locução verbal. Então, para ser oração, precisa ter verbo, tá, gente? Diferente de frases. A frase não necessariamente precisa de um verbo. A oração, sim, precisa de verbo, ou dois ou mais verbos, tá? Uma oração pode conter, deve conter no mínimo um verbo, mas ela pode ter mais de um também, tá? Desde que tenha sentido completo, é considerado oração. Uma frase pode conter uma ou mais orações, a depender do número de verbos que possua. Se eu tenho uma frase que eu tenho 4 verbos, então eu tenho nessa frase 4 orações, ok? Isso aí foi um exemplo. Murilo brincou no parquinho. É uma frase, né? Mas também é uma oração com apenas um verbo. Hoje levarei o Murilo ao parquinho, ele brincará bastante. Quantos verbos temos? 2 verbos, né? Levarei e brincará. Então, nós temos 2 orações, porque temos 2 verbos. Qual é a primeira oração? Hoje levarei o Murilo ao parquinho. E a segunda oração? Ele brincará bastante. São 2 orações com 2 significados, né? Elas têm significados próprios, têm sentido. Amanhã levarei Murilo ao parquinho, ele brincará com a Carol, porém serei cuidadosa. Temos quantos verbos? Levarei, brincará e serei. 3 verbos, então nós temos 3 orações e assim por diante. Vamos aos exercícios. Atividades. Número 1. Defina o conceito de frase. Então, vocês vão me dizer o que é frase, tá? Número 2. Defina o conceito de oração. Então, vocês vão me dizer o que é oração. Eu coloquei assim, uma atrás do outro, para dizer o que é frase e o que é oração, para vocês verem, né, ao escrever, ao estudar, verem a diferença de uma para outra. 3. Classifique as frases abaixo em interrogativa, declarativa, imperativa
exclamativa. Então, temos as frases aí, vocês vão me dizer se trata de frase interrogativa, declarativa, imperativa ou exclamativa. Número 4. Crie frases com as seguintes palavras. Nós temos as palavras aí, vocês vão ter que criar, então, 4 frases. Cada frase com uma palavra aí, tá bom? Não é para você criar uma frase com todos, não. Para vocês criarem 4 frases, cada frase deve ter essa palavra aí. Exemplo, letra A, escola, você vai criar uma frase com escola. B, telefone, você vai criar outra frase com telefone e assim por diante. 5. Qual é o sinal de pontuação que falta para que a frase seja imperativa? Ó, João, vai para a escola. O que vocês têm que usar aí? Que sinal aí que vocês têm que usar para deixar essa frase imperativa? Ou seja, que expresse algo, né? Que tenha entonação. Qual sinal aí? Que tenha uma entonação expressiva. Já estou dando uma dica. Número 6. Que tipo de frase é? O Pedro vai para a escola. Temos aí as opções, vocês vão marcar correto. Número 7. Coloque FA para as frases afirmativas e FN para as frases negativas. Vocês vão dizer se tratam de frases afirmativas ou negativas, conforme eu expliquei, né, que isso aí entra em frases declarativas, né? Podem ser declarativas afirmativas ou declarativas negativas, ok? Aguardo as dúvidas no nosso plantão. Façam com atenção.